Como é que se recorta uma imagem para uma fotomontagem? No passado, isso era feito de forma manual, né? Você usava tesoura, cola, você escolhia uma imagem ali, você recortava isso com a tesoura, colava e criava ali a sua colagem. Hoje em dia a gente tem um computador para fazer isso, que facilitou muito, porque antigamente você queria criar uma imagem, então você tinha uma certa limitação que era o tamanho da imagem. Então se você tinha um rosto, tinha um corpo que não... Hoje em dia a gente tem um computador, então você pode pegar uma imagem de um tamanho e reduzir até ficar do tamanho que você ache mais interessante para contar a história que você quer contar. É importante também salientar uma coisa: fotomontagem é narrativa, então você tem que entender isso, tem que entender um pouco sobre narrativa. Narrativa é que você contar alguma coisa, contar alguma história, contar alguma coisa que você imagina, algum sonho que você teve, é você ver uma cena ali e você falar, pô, isso aqui seria legal de ser contado. Então, é narrativa. Não é só você pegar as imagens, recortar e juntar ali e pronto. Não, você tem que contar alguma coisa. É isso que prende a atenção das pessoas. É criando fotomontagens nesse estilo narrativo que você consegue chamar mais atenção das pessoas para o que você está fazendo. No passado, para você fazer esse tipo de recorte, você tinha essa limitação que era o próprio tamanho da imagem. Você não conseguia ampliar essa imagem, você não conseguia esticar essa imagem. E hoje em dia, com o computador, a gente consegue fazer isso. Então, recortar uma imagem é você usar os processos, as ferramentas do computador para fazer o que você fazia com a tesoura. Só que agora você tem essa facilidade de aumentar, diminuir o tamanho, e isso acaba trazendo, dando mais força para a sua narrativa, dando mais ênfase ao que você quer dizer, porque você consegue colocar ali os elementos de uma forma como se fosse um filme, exatamente igual um filme. O diretor vai e coloca ali uma estante com determinados livros, coloca a iluminação de um lado, coloca uma cor X, coloca o personagem virado para um lado. É a mesma coisa que você vai fazer e é isso que eu vou ensinar para você a fazer. Compor esse cenário para que a sua história, para que quando a pessoa olhe para a sua obra de arte, olhe para a sua colagem, consiga entender o que você está tentando dizer ali. É claro que esse entendimento não é um entendimento assim, do início ao fim. Você vai iniciar uma história com os elementos certos, com as cores certas, com a composição certa. A pessoa vai entender esse start inicial do que você está querendo dizer, e a partir daí ela vai usar as próprias emoções, a própria criação, a própria vivência dela, a cultura que ela tem. Ela vai trazer toda essa bagagem que ela já tem e vai usar isso para tentar analisar ou para criar ali uma continuação do que você meio que startou na cabeça dela, aquilo que você deu início na cabeça dela. Então, por isso é importante você entender o recorte, que é o inicial aí da fotomontagem. Então, para você recortar uma fotomontagem hoje em dia, você tem ferramentas. Você tem ferramentas que são automáticas, que eu não aconselho que você use. Você tem ferramentas dentro de ferramentas bitmap. Então, por exemplo, você tem as ferramentas, né, que são hoje em dia a gente chama de app, né, que são tipos aplicativos. Isso são softwares, né, que você usa para recortar a imagem. Então, você tem software de edição de imagem, tem software de edição de vídeo. Então, no caso, a gente vai trabalhar com software de edição de imagens. Esses softwares, eles têm ferramentas para recortar, para mudar a cor, uma série de coisas. Só que essas ferramentas que a gente utiliza geralmente é um pacote, é uma ferramenta fechada. Essas ferramentas, elas são bitmap. Elas têm esse nome, bitmap. Elas trabalham dentro do bit. Eles trabalham em pixels, né? O bit são pixels. Então, essas ferramentas, elas têm... é como se fossem coordenadas, né? Você tem o seu computador aí e eles têm vários pixels, né? Imagina aí várias lâmpadazinhas, uma do lado da outra, na tela do seu computador. Esses programas, quando você cria uma imagem, o que você faz? Você cria várias coordenadas. Então, você diz para o computador, olha, essa luzinha aqui eu quero que fique verde, essa aqui eu quero que fique azul, essa aqui eu quero que fique vermelho. Então, você cria essas coordenadas e você diz onde é que está, né? Então, vamos supor que você tem, sei lá, 10 pixels horizontais e 10 verticais. Então, vamos supor que no pixel 1, né, que é um vertical e um horizontal, você quer que fique amarelo. Eu estou falando de forma aqui para você entender, mas é um processo mais complexo do que isso, tá? Mas é para entender. Então, esse pixel ali, ele vai ter aquela cor que você está pedindo. Então, isso é uma coordenada. Como é um pixel, né, que é uma coisa, é um quadrado, né, como se fosse um quadradinho, quando você faz esse quadrado, você não consegue cortar esse quadrado no meio, entendeu? São vários quadradinhos, muito minúsculos, e aí no nosso olho você consegue ver esses quadradinhos como se fossem imagens perfeitas. Você não vê o quadrado. Mas se você recorta essa imagem, você acaba tirando pedaços ou da imagem ou da outra imagem de fundo. Por exemplo, se você tirar uma foto minha aqui agora, tem o fundo cinza, tem o fundo marrom. Então, essas imagens que estão atrás de mim, elas vão ficar conectadas com a minha imagem aqui, né? Porque é uma imagem única. Quando você vai recortar, você não tem o poder de recortar o pixel. Então, esse pixel, esse pedacinho que está saindo da minha camisa para fundir com a parte do fundo, ela
vai acabar indo junto na hora de que eu faço esse recorte. Isso dentro de uma ferramenta bitmap. E aí, na hora de você compor essa imagem, se eu estou aqui e a minha imagem tá legal, você tá vendo o contorno, é porque é uma imagem que foi tirada. Mas se eu me recortar daqui, pedaços do fundo vão junto com a minha imagem. E aí, quando eu pegar essa imagem e tentar colocar numa outra imagem que tenha outra cor de fundo, vai ficar pedaços em volta de mim. Não fica muito, não fica uma coisa gritante, mas para um artista, você consegue perceber, né, que tem pedaços ali do fundo, ou que aquela imagem não tá conectada, ou geralmente você olha aquela imagem e fala, ih, essa imagem não é daqui, né? Você já bate o olho e já fala, ih, essa imagem não é daqui. Por quê? Porque ela foi mal recortada. Então, essa imagem, por ela ter sido mal recortada, ela acaba não se encaixando no que você quer dizer. E eu descobri que a melhor ferramenta para fazer isso é a ferramenta vetorial, porque a ferramenta vetorial, ela funciona de forma diferente da ferramenta bitmap. O bitmap, enquanto ele trabalha com, né, pedacinhos, quadradinhos de pixels, a ferramenta vetorial, ela trabalha com matemática. Então, essa imagem, você pode esticar ela, você pode fazer qualquer coisa com ela, que ela aceita isso. A bitmap não aceita. Se eu pegar uma imagem bitmap e tentar aumentar ela, as cores dela mudam. Eu vou mostrar isso para você aqui agora, a gente vai dar uma olhada já. Eu já abri aqui o GIMP, que é a ferramenta que a gente vai usar aqui no curso. Eu vou abrir aqui, ó, um arquivo novo, venho aqui em arquivo, novo. Eu vou criar um arquivo aqui, primeiro pequeno para você entender. Eu vou criar um arquivo aqui, ó, tá em pixels, né? Aqui, ó, px, pixels. Vou abrir um arquivo aqui com 3 pixels, 3 por 2. Olha como é que tá pequenininho, não tá aparecendo nada, né? Então eu vou pegar o mouse aqui, ó, eu vou usar o scroll do mouse e vou aproximando. Então repara, esse quadrado aqui, ele tem, deixa eu pegar aqui, ó, pincel colorido, deixa eu botar aqui uma cor vermelha, deixa eu botar aqui, ó, tamanho, eu vou colocar aqui 1 pixel, tá vendo, ó? Eu tenho aqui, ó, 6 pixels, tá vendo? Um aqui, deixa eu mudar a cor aqui, vou botar amarelo, então amarelo do lado, e vou botar aqui um azul. Azul, ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só para você ver aqui. Só que eu vou mudar aqui, vou mudar a disposição. Vou botar aqui o azul aqui, vou colocar o vermelho aqui e vou colocar o amarelo na ponta. Então isso aqui é o que eu estava falando com você sobre pixels, né, no computador. Você pode ver que isso aqui você está vendo agora porque está muito próximo, mas se você afastar, você vê que fica desse tamanho, tá vendo? É muito pequeno, mas você consegue perceber. Então eu vou te mostrar o que acontece. Eu tenho aqui, ó, 6 pixels, né? 3 em cima e 3 embaixo. Então eu vou vir aqui em imagem e vou aumentar o tamanho dessa imagem aqui para você ver o que acontece. Vem aqui, ó, imagens, redimensionar imagens. Eu vou colocar agora 6 pixels para essa imagem. Mas olha o que acontece quando você aumenta o tamanho dessa imagem. Vou clicar aqui em redimensionar. Olha o que aconteceu. Olha as cores. Não tem nada a ver com a cor, né, que a gente iniciou. É claro que tem aqui o vermelho, tem o amarelo aqui. Não, o amarelo acho que está desse lado. Tem o azul, mas não são as mesmas cores que a gente começou a imagem. Então, quando você tenta pegar uma imagem bitmap e esticar ela, é isso que acontece. As cores ficam embaralhadas assim. Estou dentro do Inkscape agora. Vamos ver a mesma coisa aqui dentro do Inkscape. Deixa eu dar um zoom aqui. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer aqui um quadradinho. Deixa eu dar um zoom aqui primeiro. Vem aqui em zoom. Eu quero criar aqui, com essa ferramenta de quadradinho aqui, é um quadrado. Só que eu quero criar essa imagem aqui da seguinte forma. Deixa eu tirar algumas coisas aqui dessa imagem primeiro. Quando eu aperto essa imagem aqui, ó, esse pincelzinho, isso aqui é o editor das cores. Tá aqui, editor de cores, né? Então aqui eu consigo mexer na cor. Então eu vou tirar, por exemplo, essa imagem aqui, ela é verde, né? Tá com um verde e um contorno marrom. Eu vou tirar esse contorno. Vem aqui, aperto X, sumiu o contorno. Então eu só tenho preenchimento. Agora deixa eu mudar o tamanho dessa imagem aqui. Deixa eu botar em pixels primeiro aqui, pixels, eu vou colocar aqui, ó, 1 pixel por 1 pixel, apertei a tecla Enter. Agora deixa eu dar zoom aqui pra gente ver esse pixel, senão a gente não consegue enxergar, né? Ó, isso é 1 pixel, tá vendo? Isso é exatamente 1 pixel, vou segurar aqui, ó, ele tá me mostrando aqui, ó, 1 pixel por 1 pixel, é igual, exatamente o tamanho que a gente fez no GIMP. Deixa eu botar as cores aqui, fazer a mesma cor, né, pra gente não se perder. Vou fazer um Ctrl D aqui, que é copiar, vou colocar aqui do lado, vou ligar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de atração, aí quando eu coloco aqui, ó, ele atrai o objeto pra mim. Vou colocar aqui, fazer mais um Ctrl D aqui, vou colocar um outro. Só minimizar um pouquinho para duplicar isso tudo aqui. Vou selecionar todas essas 3 imagens aqui e vou apertar o Ctrl D de novo. E vou colocar aqui para baixo. Agora eu vou mudar essa cor aqui para amarelo, mudar essa aqui para azul. Agora eu vou colocar o amarelo aqui e o azul aqui. Agora que eu mudei a cor, deixa eu selecionar todas essas imagens aqui, ó. Estão juntas. Repara que ela tem um quadrozinho aqui, ó,
no final, mas isso é irrelevante. Mas ela tem 3 pixels por 2 pixels, a mesma coisa que tinha lá no GIMP. Vou aumentar essa imagem aqui, ó, vou colocar um 6 aqui, ó, esse cadeado estava fechado, se esse cadeado estiver fechado, você estiver aberto, você fecha, porque a modificação que eu fizer desse lado aqui, na largura, vai acontecer também na altura. Então, eu não preciso ficar mudando em um outro, é só marcar esse cadeado e fazer a modificação. Eu vou colocar aqui 6, que nem eu coloquei lá no GIMP. Vamos ver o que acontece. Olha o que aconteceu. Cresceu e cresceu igual. Por quê? Porque ela é uma ferramenta vetorial. Então, o trabalho dela é matemático. Ela não precisa de pixels. Ela me mostra que ela tá utilizando os pixels do computador para me mostrar. Mas a fórmula dela é matemática. Ela não usa o pixel ali na hora de fazer a matemática dela. Então, eu consigo esticar essa imagem infinitamente. A única coisa que vai controlar o quanto eu posso aumentar essa imagem é a memória do computador. Então, se você tiver um computador com uma memória gigantesca, você pode aumentar isso infinitamente, entendeu? Então, eu posso criar isso aqui para imprimir num pedacinho de papel pequenininho ou imprimir para colar num prédio de 20 andares, está entendendo? Então, essa é a diferença da ferramenta. Então, você vê aqui, ó, e eu vou aproximar mais aqui, ó, para você ver o que acontece dentro dessa ferramenta. Isso aqui, ó, é um pixel. Vou entrar dentro do pixel. Olha o que acontece, tá vendo? Eu tô maior do que o pixel aqui. Você vê que não tem um sombreamento aqui. As cores estão, ó, exatamente o amarelo, é o vermelho. Não tem aquilo que aconteceu dentro do GIMP. Mas olha o que acontece quando você aumenta o tamanho dessa imagem. Vou clicar aqui em redimensionar. Olha o que aconteceu. Olha as cores. Não tem nada a ver com a cor, né? Que a gente iniciou. É claro que tem aqui o vermelho, tem o amarelo aqui. Não, o amarelo acho que está desse lado. Tem o azul, mas não são as mesmas cores que a gente começou a imagem.